Olá pessoal, então a sexta aula é a continuação da aula 5, agora estendendo então os circuitos e a resistência térmica para sistemas cilíndricos e esféricos. Então nós começaremos definindo a forma do circuito da resistência térmica, definindo novamente as resistências para cada módulo, agora desses sistemas de coordenadas cilíndricas e esféricas. Também abordar casos onde as cascas são compostas por várias camadas e por fim determinar o raio crítico de isolamento. Então, ao final dessa aula, vocês serão capazes de entender esses conceitos agora para cascas cilíndricas e esféricas. Dessa forma, definir e quantificar a resistência térmica considerando os diferentes modos de troca térmica. Entender também os circuitos para cascas compostas e determinar o raio crítico de isolamento, que é um parâmetro importante no projeto desses tipos de sistema. Agora, para sistemas em coordenadas cilíndricas e esféricas, no caso, por exemplo, de tubos ou esferas, a gente vai ter que refazer a análise, então vamos começar da equação de Fourier. Então, uma casca cilíndrica de raio interno R1 e externo R2, condutividade térmica K, a lei de Fourier pode ser dada, por essa expressão aqui. Taxa de calor de condução do cilindro vai ser menos K, o A, que estava aqui, a gente passa para cá para facilitar a análise, multiplicado pelo gradiente de temperatura no raio. A área superficial do cilindro vai ser 2πrl, então seria a área, seria o perímetro pelo comprimento linear do tubo. Substituindo aqui na área, e já passando o dr para o lado esquerdo da equação, a gente consegue integrar para chegar numa expressão e, enfim, depois trabalhar conforme a convenção da resistência térmica. Então aqui, se eu integrar esse lado, o lado esquerdo, em R, de R1 até o R2, e o lado direito da equação, de T1 até T2, considerando as propriedades térmicas constantes, e também regime permanente, para a taxa de calor ser constante, eu tenho que Q, 2πL, constante, sai para fora da integração. Então fica a integral de R1 R2 dr sobre R. E do lado direito, menos K, que é constante, integração T1 T2 dt. Então, resolvendo essa integração, aqui como é dr sobre R, eu vou ter um ln de R. Substituindo os limites, fica R2 sobre R1. Quando do lado direito, vai dar simplesmente T, de T2 até T1, ficaria T2 menos T1. Eu inverto T1 menos T2 para sumir com o sinal negativo daqui. Se a gente rearranjar essa expressão na forma de resistência, que é dada pela força motriz, diferença de temperatura do ponto 1 para o ponto 2, considerando que sempre o lado interno está mais quente que o externo, para análise, pela resistência, vou ter o seguinte. Então, isolo Q do lado esquerdo, passo tudo para o lado direito, fico com 2πLK multiplicado por T1 menos T2, que seria a força motriz, dividido por ln de R2 sobre R1. Então, se a gente comparar com a força motriz e a resistência, então a razão, força motriz T1 menos T2 pela resistência do cilindro, com a equação obtida da integração, a gente vai enxergar que o R está relacionado com ln de R2 sobre R1 e com o termo 2πLK. Ou seja, a resistência do cilindro vai ser o logaritmo entre o raio externo dividido pelo raio interno, dividido por 2π, comprimento do tubo, e a condutividade térmica do material. A gente pode escrever isso então em função de generalizar raio externo por raio interno, já que, por exemplo, poderia ter mais uma camada de isolamento aqui no tubo, então teria duas camadas em série. Então, para facilitar a análise, não precisa ficar refazendo a integração, a gente define que a resistência do cilindro vai ser o ln do raio externo pelo raio interno, dividido por 2πLK, K do material, então, em análise. A gente pode fazer depois, no exemplo, vai ter lá, a gente vai somar, se tiver em série o raio externo pelo raio interno, então facilita a análise para paredes cilíndricas multicamada.
Para determinar a resistência de convecção, ela é mais simples, né, já que ela é 1 sobre HA, só ver a área onde está atuando, onde está ocorrendo, né, a convecção. Então, para exemplo aqui, pode ter uma convecção interna, por exemplo, se tem um fluido passando aqui por dentro. Então a área, o H1 relacionado com a área interna do tubo, e a área de troca vai ser 2πrL, né? Seria a área da casca interna. Já, se tiver um fluido do lado de fora, fornecendo efeito de convecção, a resistência, a troca térmica lá vai ser a área externa, simplesmente, né, 2πr2 agora no caso, o raio externo pelo comprimento do tubo. Agora considerando uma casca cilíndrica levando em consideração então os três modos de transporte de calor ocorrendo de modo simultâneo. Então tem um fluido T1 interno, de temperatura T infinito 1, e um fluido externo de temperatura T infinito 2, e a casca sólida. Então a resistência total, força motriz do fluido interno para o fluido externo, pela resistência total. Então a R total que vai ser dado, né, como está em série, soma convecção 1, condução na casca cilíndrica, convecção 2. Substituindo os valores, então na convecção 1, né, área interna, coeficiente interno, parte da condução, o ln entre o raio externo e o raio interno, dividido por 2πlk, e do lado de fora, a área externa e o coeficiente de convecção externo. Agora trabalhando com esferas, novamente, né, partindo da lei de Fourier, então a taxa de transferência de calor por condução na esfera vai ser menos Ka, eu passo ele aqui dividindo, ΔT por ΔR, considerando também condução radial. Para a esfera, a área superficial é 4πr², substituindo aqui e passando o dr para o lado esquerdo, novamente consigo integrar no raio e o lado esquerdo em função do raio e o lado direito em função da temperatura. Então a taxa de transferência de calor e o 4π constante sai para fora da integração e a condutividade térmica também. Então os limites raio interno até o raio externo, temperatura 1 interna da temperatura externa da casca. Resolvendo a integração, após alguns rearranjos também, aqui a integração fica na integração de 1 sobre r² dr. Com o limite de R1 e R2, após alguns rearranjos, fica, né, com a diferença do raio externo menos o interno, dividido pelo produto entre o raio interno e o externo. E do lado direito, novamente, K, T1 menos T2. Então, se a gente rearranjar na forma de resistência, que é a taxa dada pela razão entre força motriz e resistência à troca térmica, tenho, né, T1 menos T2, de novo considerando T1 maior que T2, pela resistência na esfera. A gente observa aqui, né, que a resistência da esfera vai ser R2 menos R1 sobre todo esse termo aqui de cima, 4πk R1 R2. Ou de forma genérica, raio externo menos raio interno, dividido por 4π, produto entre os raios, externo e interno, vezes multiplicado pela condutividade térmica do material. Aqui também pode ter, né, outra camada ou várias camadas aqui de isolamento. Então, para facilitar a análise, paredes multicamada, em cascas multicamada. Convecção novamente é mais simples de obter, então só relacionar com a área. Então, na área interna, 4π R interno R1², multiplicado pelo coeficiente de convecção do fluido interno, e o externo com R2, então fica 4πr² aqui na área. Aqui está errado, então eu vou corrigir, que é a esfera, né? Então, se a resistência térmica em série numa esfera, como seria? Fluido 1 interno, fluido 2 externo. Como está em série, a gente pode escrever a taxa de transferência como razão
da resistência total. Então, a diferença de temperatura do fluido 1 para o fluido 2 pela resistência total. Resistência total, então, soma das três resistências, né? Convecção interna, casca esférica, convecção externa. Então fica, né, convecção interna 4πr1 ao quadrado, pelo coeficiente de convecção. Aqui o termo de resistência à condução, diferença dos raios, externo e interno. E, por último, a resistência à convecção do lado 2, que seria relacionado com a área externa da esfera, 4πr ao quadrado, R2 ao quadrado. Então, resumindo, a gente vai utilizar são essas equações aqui. A parede plana, a condução vai ser, né, espessura sobre K. Já a condução nas cascas cilíndricas e esféricas, elas dependem dos valores dos raios, tanto externo quanto interno. Convecção, a expressão é a mesma, o que vai mudar, né, é a área de troca térmica. A área de troca térmica numa parede plana é altura vezes profundidade. Para a casca cilíndrica, 2πrl, e para a casca esférica, 4πr ao quadrado. Aí, um exercício aqui num tanque esférico para ilustrar como determinar as propriedades necessárias. Então, um tanque esférico de diâmetro interno 3 metros, é feito de aço inoxidável, então o valor da condutividade foi dado igual a 15 watts metro Kelvin. Tem uma espessura de 2 centímetros. Ele é usado para estocar gelo, que vai estar a temperatura de 0 graus. Então aqui é água com gelo, vai ter um coeficiente de convecção relacionado, que é o T infinito 1. O tanque vai estar numa sala que está a 22 graus Celsius, então o fluido externo T infinito 2, 22 graus Celsius. Daí os coeficientes de convecção interno e externo são 80 o interno e o externo 10. Então, desprezar os efeitos de radiação, determinar taxa de transferência de calor para água com gelo, já que o lado externo está mais quente que o lado interno, né? Vai aquecer o sistema que está com água com gelo. E B, a quantidade de gelo a 0 graus que vai se fundir por dia. Considerar calor latente de fusão igual a 333,7 kJ por quilo. Então, deve-se determinar a taxa de transferência de calor e a massa de gelo que vai se fundir, vai derreter, né, para cada período de 24 horas. Considerações: regime permanente, propriedades térmicas constantes. Então, como a gente tem, como foi fornecido, temperatura interna e externa, e também os coeficientes de convecção interno e externo são conhecidos, a gente pode aplicar a resistência térmica para análise global, né, para taxa de calor em função da resistência total. Então fica, taxa de calor vai ser T infinito 2 menos T infinito 1, já que o fluido 2 é mais quente que o fluido 1, pela resistência total. Então o circuito térmico todo em série, a gente vai ter uma resistência total, vai ser resistência convecção, que é a resistência interna, resistência na casca esférica por condução, e uma resistência externa por convecção do ar da sala. Então a resistência interna por convecção é 1 sobre o H1 pela área interna da casca esférica. Então 1 sobre 80, valor fornecido, 4π. Raio interno é 1,5 metros ao quadrado. Então tem um coeficiente de 0,000442 graus Celsius por watt. A resistência à condução da casca é raio externo menos raio interno, dividido por 4π, raio externo, produto raio externo, raio interno, condutividade térmica. Daí aqui, né, o raio externo ele é 1,52 metros, já que ele é a soma, né, do raio interno mais a espessura. Por isso que fica, né, 1,52 menos 1,50, condutividade do material. Fazendo o cálculo, então, dá 0,000046. E a condutividade e a resistência por convecção externa. Como eu falei aqui, né, raio externo é, então, raio interno mais a espessura da casca. Então fica 1 sobre 10 pela área externa, 4π
raio externo, 1,52 metros ao quadrado, que dá 0,00344. Então, somando as três resistências, a resistência total, no caso, vai ser 0,003932. Voltando à taxa de calor, tenho então força motriz 22 graus menos zero pela resistência total. Então a taxa de calor que vai ser transferida para a água com gelo é de 5.595,12 watts, que é a resposta do item A. Para determinar a massa de gelo que vai ser derretida, né, fundida em um período, a gente tem que saber quanto de calor que foi fornecido e relacionar isso com o calor latente de fusão da água, que foi fornecido, que é 333,7 kJ por quilo. Então a gente sabe que a quantidade de calor relacionada com a massa que vai ser fundida é relacionado pelo calor latente, por essa expressão, né, Q igual a mH. Portanto, a massa de gelo vai ser a quantidade de calor transferida pelo H latente de fusão. Então a gente tem que determinar quanto de calor que foi transferido ao tanque que contém água com gelo nessas 24 horas. Considerando regime permanente, que não houve alteração nas temperaturas da sala e do tanque, nosso Q vai ser constante, nosso Q ponto, né, a taxa de calor. Portanto, o Q total vai ser simplesmente a taxa de calor pelo período. A gente viu lá na primeira aula, na integração, seria a integração, né, num período de tempo, como nossa taxa é constante, ela sai para fora da integração, então o intervalo de tempo é o próprio ΔT. Então, substituindo os valores, watts é já a mesma coisa que joule por segundo, então a gente tem 5.595,12 joule por segundo vezes 24 horas. Aqui só conversão então de hora para segundos para hora, né, para fechar aqui então as unidades. 24 horas, 60 minutos equivale a 1 hora e 60 segundos 1 minuto. Fazendo a análise, a gente chega que a quantidade total de calor transferido nesse período foi de 483,416 10 a sexta joule. Portanto, voltando à expressão, a gente vai ter, né, essa quantidade de energia pelo calor latente de fusão, que cuidado nas unidades, 333,7 kJ, então substituo por 10 a terceira. Vou ter aqui mais de quase 1,5 tonelada de gelo fundido em 24 horas. Então, 1.448,66 kg de gelo fundidos para cada período de um dia. Para fechar essa parte aqui, só falar um conceito importante, que é o raio crítico de isolamento. Quando trabalha com superfície plana, a adição de camadas, né, de isolamento, ela vai sempre aumentar a resistência à condução, já que a área de troca térmica é constante, então não vai alterar a resistência à convecção. Então, quanto maior a espessura, maior o isolamento. Já para cilindro e esfera, essa área de troca térmica depende do raio. Então, um aumento no raio no raio total, né? Quando você adiciona um isolamento na casca cilíndrica ou esférica, você vai aumentar a resistência à condução, no entanto, você vai diminuir a resistência à convecção, já que a resistência à convecção é inversamente proporcional à área. Então, existe um raio crítico no qual esse isolamento, ele vai, ao invés de diminuir a troca térmica, ele vai aumentar a troca térmica. Então, o efeito final, você vai isolar ou você vai aumentar a taxa de calor transferido, depende do qual efeito que é dominante, né? Se é a convecção, se é a condução. Então, para cilindros e esferas, vai existir um parâmetro chamado raio crítico. Para explicar ele, vamos exemplificar. Então, considerar uma troca de calor no tubo para o ambiente. Então, o fluido que está quente, o ambiente está frio. O raio 1 seria o raio do tubo, o raio 2 como se fosse um isolamento adicional. Então, se a gente plotar um gráfico de taxa de calor transferida pelo raio, o raio 1 como se estivesse sem isolamento, e o raio 2, e a curva aqui, né, aumenta com o raio 2, aumenta com o raio de
isolamento. Colocando uma espessura, por exemplo, se tivesse aqui a espessura do isolamento, a quantidade de calor transferida seria maior que a quantidade de calor transferida para um tubo sem isolamento. Então, um isolamento com raio menor que o RCR, ele aumenta a taxa de troca térmica porque ele diminui a resistência à convecção. Continua aumentando esse raio crítico até ele chegar num... Ele vai passar por um ponto máximo, que é máximo, depois ele começa a diminuir. Então, dessa forma, se o raio 2, que é o raio de isolamento, for maior que o raio crítico, ele vai diminuir a taxa de transferência de calor, que é o objetivo, né, do isolamento, de utilizar o isolamento. Então, como a curva tem esse comportamento de aumentar e depois diminuir, existe um ponto máximo aqui. Então, a derivada da taxa de transferência de calor em função do raio de isolamento, quando ela vale zero, chega num ponto máximo, que seria a inclinação zero, então determina-se qual que é o valor do raio crítico. Se substituirmos lá a equação da taxa de calor aqui para um tubo cilíndrico, uma casca cilíndrica e para uma casca esférica e resolver essa derivada, a gente vai chegar no raio crítico. Para cilindro, ela é dada pela relação entre condutividade e coeficiente de convecção térmica. Então, ela é basicamente uma razão entre condução e convecção. Já para a esfera, devido à integração, já que a dependência lá, a multiplicação dos raios, parece um 2 aqui. Então, o raio crítico da esfera vai ser 2 vezes a condutividade pelo coeficiente de convecção. Então, para o isolamento fazer efeito, ele tem que ter um valor maior que esse raio crítico determinado aqui. Dessa forma, então, fechamos a aula 5.6 sobre circuitos. A partir da próxima aula, nós já vamos aprofundar o tema de convecção de calor. Então, até a próxima aula.